O título da mensagem de hoje, o tema da nossa mensagem, a igreja ideal e a igreja real. A gente poderia até dizer assim, diferenças entre a igreja ideal e a igreja real e também semelhanças entre a igreja real e a igreja ideal. E uma pergunta antes de eu ler com você o texto. Você acha que você está na igreja ideal ou na igreja real? Você faz parte como membro e como discípulo, já estou dando até algumas dicas. Você faz parte da igreja ideal ou da igreja real? Vamos ler a palavra de Deus? 1 Pedro 2, verso 9. Aqui a mensagem do Senhor para a sua igreja, através do apóstolo Pedro, para a igreja de Deus, diz assim. Vamos ler. 2,9. Vós, porém, está na tela aí também, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vamos entender aqui, Deus está falando para a sua igreja. Deus está falando para a igreja dele, através do apóstolo Pedro, dizendo assim, que a sua igreja é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a igreja da vontade de Deus. Pastor, mas só tem essa igreja narrada na Bíblia? Não. Tem também um outro texto na Bíblia que Deus faz até a comparação com a sua igreja, entre ele e a igreja, como se fosse um casamento, marido e mulher. Veja lá comigo em Efésios, capítulo 5. Está pertinho aí de Pedro, não é? Abra aí em Efésios 5, rapidamente, a sua Bíblia. Estou abrindo a minha aqui também. Efésios 5, verso 27. Isso. Efésios 5, 27 diz assim. Efésios 5, 27. Falando sobre a igreja de Deus. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Igreja gloriosa. Olha aí. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Aí você pode dizer, pastor, não tem como. Igreja sem mácula, sem defeito, santa. Quem falou aqui foi o apóstolo Paulo. Mas vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos e para os amigos. Tanto aqueles que conhecem a palavra de Deus há muito tempo, como aqueles que estão começando a jornada cristã. Vou fazer a pergunta. A pergunta é a seguinte: para você, quem é a igreja? Né? Quando eu faço essa pergunta no meio do auditório, você sabe o que é que os irmãos respondem? Quando eu faço essa pergunta, os irmãos respondem assim: pastor, a igreja somos nós. E estão corretos. Mas existe uma resposta melhor. Será que existe uma resposta melhor? Existe. A igreja sou eu. Porque é melhor eu chegar à conclusão de que a igreja sou eu do que a igreja somos nós. O que é que os irmãos acham? Vamos entender. Quando eu digo a igreja somos nós, eu, além de olhar para mim, eu olho para os irmãos que estão ao meu lado. E se minha igreja tem 100 pessoas, eu digo a igreja sou eu mais 99. Se a igreja tem 1000, eu digo a igreja sou eu mais 999. Se a igreja tem 50 pessoas, a igreja sou eu mais 49 pessoas. Isso quando eu digo a igreja somos nós. Mas se eu digo a igreja sou eu olho para quem? Eu olho para mim mesmo. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele disse o seguinte, que cada um de nós deve examinar a si mesmo. Eu devo fazer uma análise, um exame pessoal de mim, da minha vida. Sabe por quê? Porque é fácil eu olhar o outro. Analise comigo e seja sincero e transparente.
Só para você pensar. É mais fácil você examinar a si mesmo ou você examinar o outro? É mais fácil você ver erros em você mesmo ou no outro? É mais fácil eu condenar eu mesmo ou outro? Você já sabe a resposta, né? É bem mais fácil eu olhar a vida do outro do que a minha. Todavia, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, pede de nós que nós examinemos a nós mesmos. E eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Agora a pergunta é, pastor, mas a igreja hoje é a igreja ideal ou é a igreja real? Quer que eu diga uma coisa a você? Que você vai ficar pensando agora? A igreja hoje, ela é a igreja real, mas não é somente a igreja real. É a igreja caminhando para o ideal. Pastor, e a Bíblia fala sobre isso? O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala que ele, em outras palavras, ele diz que ele é a igreja que está caminhando para o ideal, embora não tenha alcançado. Não sei se você já leu um texto bíblico, e esse texto me acompanha há muitos anos. Você sabe que há textos na Bíblia que chamam tanta atenção de nós que esses textos nos acompanham. E a gente vive refletindo, pensando sobre eles, sobre esses textos. E esse texto que eu vou ler com você é um dos textos que me acompanha há muitos anos, na minha caminhada cristã, na minha vida cristã. Veja lá em Filipenses, capítulo 3, também do apóstolo Paulo, está pertinho de Efésios, né? Até facilita. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Vamos acompanhar o texto aí, para ver o que é que diz? Filipenses 3, 13 e 14. A palavra de Deus diz o seguinte, vai ser até projetado aí, para facilitar mais ainda a sua vida, né? Então, o trabalho aqui é facilitar mais aí, Bia está atenta, né? A gente nem combinou os textos, mas ela está atenta aí, facilitando a sua vida. Aqueles que estão, às vezes, com dificuldade de pegar a Bíblia, abrir e ler, mas aqui nós já estamos trabalhando para facilitar. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse, olha, veja bem, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Esse homem de Deus, chamado apóstolo Paulo, um dos maiores teólogos de toda a humanidade, ele diz assim, eu não julgo haver alcançado. Ele quis dizer o seguinte, eu não alcancei ainda o ideal, mas uma coisa eu faço. Aí ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que é que o apóstolo está dizendo? Está dizendo o seguinte, eu sou a igreja caminhando para o ideal. Eu sou a igreja real com dificuldades. Eu sou a igreja que mesmo fraca e defeituosa é o objeto de Deus na terra por quem Ele tem muito cuidado. Eu sou a igreja que é falha, mas é a igreja de Deus que tem o seu amparo, cuja mão do Senhor está sobre ela e sobre mim. Eu sou essa igreja. Agora eu sou a igreja que não desiste. Eu sou a igreja que estou buscando a salvação, minha e de outros. Eu sou a igreja que não está preocupada só com membros, mas com discípulos. Eu sou a igreja que está caminhando para o ideal. Qual é a igreja ideal? É a igreja, não esqueça, apenas três qualidades eu quero destacar aqui da igreja ideal. Você sabe qual é a igreja ideal? É a igreja que ama, que ajuda e que anuncia. Agora, deixa eu só desenvolver rapidinho aqui esses três requisitos da igreja ideal.
para você entender melhor. A igreja que ama, porque essa igreja ideal? Porque Deus é amor. A igreja que ama é a igreja ideal porque o amor é o maior mandamento. A igreja que ama é a igreja ideal porque sem amor tudo perde sentido. A igreja que ama é a igreja ideal porque o amor encobre multidões de pecados. A igreja que ama é a igreja ideal porque o amor é a maior das virtudes. A igreja que ama é a igreja ideal porque o amor supera até a esperança e a fé. A igreja que ama é a igreja ideal porque o amor foi o maior ato de Deus na cruz por cada um de nós. Por isso, a igreja ideal é a igreja que ama, mas ama de fato. Quando a igreja ama de fato, de verdade, não teoricamente, é uma igreja que ajuda, é uma igreja que sai das quatro paredes, é uma igreja que sai do seu local físico ali e continua onde o seu discípulo está. A igreja ideal é a igreja que ama porque ela não tem apenas um membro, ela tem um discípulo, porque o membro está preocupado apenas consigo mesmo, mas o discípulo está preocupado com o outro. O discípulo ele está preocupado em servir, em atender, em vestir o nu, em dar alimento ao faminto, em dar água ao sedento, em visitar os necessitados, em atender as órfãs e as viúvas. Esse é o discípulo da igreja ideal, a igreja que ama. Não esqueça, nós temos a oportunidade, hoje, diante da crise sanitária que enfrentamos, diante de toda a pandemia, diante de toda a dificuldade, você, sua família, nós temos a possibilidade e a oportunidade de demonstrarmos que fazemos parte da igreja real que está indo para a igreja ideal, que é a igreja que ama, que é a igreja que anuncia, que é a igreja que ajuda. Então vamos entender aqui, a igreja ideal, irmãos, sou eu, quando eu saio para ajudar. Hoje o templo está fechado, mas talvez estejam abertos centenas de templos do nosso distrito hoje, tanto através da internet, das redes sociais, das plataformas de transmissões, como através de sua vida, de uma mensagem, de um alimento que você deixa ali, de uma roupa que você deixa na asa, de qualquer coisa que você está fazendo para ajudar pessoas. E olhem, nós estamos vivendo hoje num momento muito difícil, não é de crise sanitária apenas não, mas é de crise psicológica, emocional, social e crise também financeira. Então nós podemos ajudar as pessoas de diversas formas, podemos demonstrar que nós fazemos parte da igreja que ama, da igreja que ajuda, da igreja real que está caminhando para a igreja ideal, da igreja que ainda não alcançou o seu ponto máximo, porque vai alcançar quando Jesus voltar, mas está caminhando, da igreja que não desiste. Eu ouvi uma mensagem, pastores também ouvem sermões, né? E nessa pandemia eu aproveito a oportunidade para ouvir alguns sermões através de vídeo, sermões online de alguns colegas. E eu ouvi um sermão de um colega que dizia o seguinte, uma coisa simples, óbvia, mas o óbvio tem que ser repetido. Ele dizia assim, só vai se perder da igreja de Deus aquele que desistir da caminhada. Ou seja, só não vai se salvar aquele que desistir da caminhada. A igreja ideal é a igreja que sofre, a igreja ideal, ela caminha, a igreja que parte para o ideal, ela caminha com dificuldades. A palavra de Deus diz no Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os resultados, os molhos da vitória. Então, vou parar aqui um pouquinho, analisar de novo, dizer as três qualidades da igreja que caminha para o ideal. Pastor, mas por que você não diz da igreja ideal? Porque nós estamos caminhando para a igreja ideal. Então, se você pode entender as três qualidades, ou da igreja ideal, ou da igreja que está caminhando para o ideal. Então, vamos ver aqui. Qualidade, a igreja que ama. A outra qualidade, se a igreja ama, a igreja ajuda.
Outra qualidade da igreja ideal, que nós não falamos, mas vou falar aqui, que caminha para o ideal, é a igreja que anuncia. Mas alguém disse até hoje na lição, e a gente sabe disso, é o seguinte: aquele que anuncia, porque o próprio apóstolo Pedro diz que é o povo exclusivo, aquele que anuncia a verdade, aquele que saiu das trevas para a luz da salvação. Então é o seguinte: a igreja que anuncia é a igreja também que dá o seu testemunho, é a igreja que vive o que anuncia. Eu anuncio o quê? As boas novas do Evangelho, contidas, essas boas novas na palavra de Deus. Mas para eu anunciar, eu tenho que viver. A igreja ideal, ou que vai estar caminhando para o ideal, é a igreja que vive o Evangelho e anuncia o Evangelho. Não é? A igreja que convive com Jesus e anuncia, anuncia como fruto dessa convivência. Essa é a igreja ideal, ou a igreja que está partindo para o ideal. Pastor, mas deixa eu então pensar uma coisa aqui. E minha igreja hoje é a igreja real, ou é a igreja ideal, ou é a igreja que está caminhando para o ideal? Vamos entender uma coisa aqui. Antes de você analisar a igreja como um todo, você vai pensar assim: pastor, a igreja... Quem é a igreja? Responda agora. Quem é a igreja? A igreja sou eu. Se a igreja sou eu, então vamos entender se eu estou fazendo parte da igreja real, da igreja que está caminhando para o ideal e da igreja ideal. Mas vamos entender agora aqui o seguinte: a igreja sou eu. Eu, quando comecei meu ministério em 1991, no início de 91, já tem um tempinho, né? E logo no início eu fui designado para ser pastor auxiliar num distrito lá em Salvador, e também eu era pastor numa escola, e eu fui para uma igreja, recordo até hoje, uma boa igreja lá em Salvador, muitos membros, e o pastor titular me deu toda a autoridade para eu administrar aquela igreja. E naquela vontade de fazer o meu melhor, eu já cheguei lá, sabe como é, né? A gente chega logo no início, e aquela vontade de evangelizar, eu cheguei, sabe o que foi que eu fiz logo? Marquei logo uma comissão da igreja com os líderes no sábado de manhã, antes da escola sabatina. E os irmãos toparam. E fizemos aquela comissão. Aí na comissão eu falei o seguinte: olha, veja bem, primeiro dia com a igreja, eu disse assim: irmãos, eu estou feliz de estar aqui nessa igreja, e eu já cheguei hoje aqui fazendo uma proposta para vocês. Eu vejo que essa igreja aqui é uma igreja missionária, e a minha proposta é fazermos um evangelismo nessa igreja. Aí irmãos, eu era novo ali, então veja bem, foi em 1991, quer saber minha idade? Eu tinha uns 24, 25 anos, tem que fazer a conta aí, mas é rapidinho. Eu sou de 64, era em 1991, agora ficou fácil, foi não? Tinha 25 anos, ou ia fazer 25 ou 26, nessa média aí. Aí o que é que acontece? Tinha irmãos ali com 30 anos de adventismo, 40 anos, irmãos experientes de 60 anos de idade, e eu ali com 20 e poucos anos, querendo ensinar os irmãos, mas só pelo poder da palavra de Deus, né? E com muito ânimo. E eu disse: irmãos, vamos fazer um evangelismo. Aí um irmão lá mais experiente, com mais idade, assim, tipo quem aí na igreja, deixa eu ver aqui, tipo o irmão, vamos dizer aqui, eu não vou dizer que ninguém é experiente, tanta idade assim não, né? Mas mais experiente do que o irmão Wilton. O irmão Wilton é novo, né, irmão Wilton? Mas o irmão levantou a mão, irmão Wilton, e disse assim: pastor, só uma observação, essa igreja aqui não tem condições de fazer o evangelismo, porque a igreja está morta. Aí o outro levantou e disse: pastor, não se faz evangelismo com a igreja desanimada. O outro falou: pastor, essa igreja aqui está fria. O outro falou: pastor, essa igreja aqui está para fechar. E eu fiquei pensando comigo aqui, ali, e que igreja, para qual igreja, ou que igreja eu fui? Que desafio para um iniciante, né? Mas aí Deus dá sabedoria,
E aí eu fiz uma pergunta para os irmãos. Eu disse assim, irmãos, eu estou entendendo tudo, já entendi, mas vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quem é a igreja? Aí sabe o que foi que os irmãos responderam? Quase unisonamente, como de uma só voz. A igreja somos nós. Aí eu perguntei de novo, irmãos, quem é a igreja? Aí eles responderam a mesma coisa. Pastor, a igreja somos nós. Aí eu disse, irmãos, mas não teria uma resposta mais específica? Aí eles entenderam. Aí disse, pastor, a igreja sou eu, porque nós, cada um de nós, então eu sou a igreja também. Aí eu disse, ótimo, irmão. Então vamos entender aqui. A igreja está, eu ouvi aqui dos irmãos, a igreja está desanimada, a igreja está morta, a igreja está para fechar, a igreja está fria. Pelo menos eu consegui captar esses quatro adjetivos, características que disseram daquela igreja. Aí eu disse assim, irmão, então me permita dizer pela resposta de vocês, que a igreja, se a igreja é você, então você está morto, desanimado, frio e para fechar, ou para apostatar. E aí todo mundo ficou quieto, não disse nada, mas o ambiente ficou assim tenso, não combinamos o evangelismo. Mas irmãos, deixa eu te dizer uma coisa para os irmãos, para vocês. Eu preguei naquela igreja um sábado pela manhã, mas enquanto eu pregava, enquanto eu estava ali na plataforma, no púlpito, antes da mensagem, orando ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria para que eu possa animar esses irmãos, me dê sabedoria para que eu possa fazer alguma coisa para que o Senhor opere com o meu intermédio, para que os irmãos entendam que eles podem fazer o evangelismo, eles podem se fortalecer. E aí eu preguei a mensagem do Senhor, cumprimentei os irmãos à saída, naquela época não existia pandemia, nada disso, a gente cumprimentava, abraçava, falava, como daqui um dia vamos fazer de novo, a gente espera. E aí eu disse assim, irmãos, eu cumprimentei os irmãos, cumprimentei, fui cumprimentando, mas antes de terminar de cumprimentar todos os irmãos, um líder da igreja, acompanhado de mais uns 3 ou 4, chegaram no meu ouvido e disseram, pastor, tem uma família aí, passando até fome, e está precisando de uma visita urgente. Eles estiveram aqui, eu não sei se foi o marido ou a esposa aqui na igreja, mas já foi para casa, e estão esperando alguma coisa aí, uma visita urgente, precisa, vamos fazer uma visita hoje à tarde, pastor? A essa família eu disse, não, hoje à tarde não, vamos agora, depois do culto. Pastor, agora? Vamos agora. Eu me lembro, irmãos, que estava chovendo bastante lá em Salvador, e era numa igreja chamada Igreja de Barros Reis, fica hoje chamada Baixa do Cabula, da ladeira do Cabula, e na época não tinha pavimentação quase nenhuma, em Salvador é muito íngreme, tem muitos morros, e aí eu disse para os irmãos, nós vamos agora, pastor, está chovendo agora, nós vamos agora, vamos visitar a família. Agora faz o seguinte, eu disse para aquele irmão, reúna aqui pelo menos os principais líderes da comissão da igreja, líderes da igreja, vamos lá. Aí fomos umas 5 pessoas. Sobe ladeira, deixei o carro na porta da igreja, sobe ladeira, desce ladeira, sobe, vai, vem, escorrega, levanta, muita dificuldade. E chegamos na casinha daquela família, que tristeza, que pobreza, que desalento e quanta necessidade. Aí chegamos, pastor, chegamos. A casa era tão baixinha que eu não sou alto, sou baixo, tive que abaixar para entrar. Para os irmãos verem a situação. Eu até já contei em alguma igreja isso. Quando eu entrei naquela casa, eu tomei um susto danado, sabe por quê? Tinha o casal e tinha umas 7 crianças pequenas. Aí eu disse assim, quantos filhos vocês têm? Estão todos os filhos de vocês? Pastor, são 10. Eu disse, mas
Tem 7 aqui. É porque os 3 são maiorzinhos, estão na rua aí. Mas chegam já. Vocês são 12 pessoas e... Espera aí, a casa de vocês é só essa. Irmãos, que casa pequena. Uma salinha que só dava um sofá e uma poltrona. Aí a mulher disse, pastor, a gente vive aqui. Aí sabe que a mulher foi mais corajosa de mostrar, o homem todo cheio de vergonha. Aí a mulher afastou a cortina assim, a salinha dividia com um espaço do quarto. Ele disse, aqui, pastor, nosso quarto. O quarto tinha um colchão velho de casal em cima de uma cama velha e um colchãozinho do lado. Só era o espaço do quarto. Aí eu disse assim, vocês dormem, aqui é o casal e tem esse colchãozinho. Quantos dormem aqui nesse quarto? Pastor, disse a mulher, dorme eu, meu esposo nessa cama, 2 meninos com a gente na cama e 3 embaixo no sofá, no colchãozinho. E os outros 5? Irmãos, faltavam 5 ainda. Dormem aonde? Não, pastor. A mulher disse, os outros 5, um dorme nesse sofazinho aqui e 2 dormem no chão. São mais 3. E eu disse, e os 2 outros? Os 2 outros dormem na cozinha. Uma cozinha, um pedacinho que só dava um fogão e tinha alguma coisinha mais lá. Os 2 dormem no chão ali na cozinha. Eu disse, como é que vocês se alimentam? Cadê a despensa de vocês? Pastor, mostrou lá, não temos nada, só temos água para beber. Graças a Deus ainda temos água. Aí me chamou para um pedacinho de terra que tem lá, que chama o quintalzinho, né? Pastor, aqui, ó, quando tem comida, a gente cozinha de fogo de lenha, porque o gás já acabou, já faz mais de 60 dias. Irmãos, e meu marido está desempregado, nós não temos ajuda, recebe uma coisa daqui, dali e vai vivendo. E os filhos todos pequenos, irmãos. E agora? Por uma família dessa você vai apenas orar? E o amor vai se estender como? Quem ama ajuda, quem ama reparte, quem ama trabalha contra o coração egoísta, quem ama dar, quem ama divide. E aí nós oramos por aquela família. Mas eu chamei os irmãos, vamos irmãos, sair reunir agora na igreja, não tem como não. Nós temos que ajudar essa família. E aí ajudamos. Mas antes eu quero contar o principal para os irmãos aqui. Eu reuni aqueles 5 irmãos, eram 5 que estavam ali, mais ou menos. Se eu esquecer, se eu errar é por um a mais ou a menos. É a margem de erro, né? Um para cima, um para baixo. Aí eu reuni os irmãos e disse assim, irmãos, o que é que nós vamos fazer? Aí sabe o que foi que o irmão que estava desanimado na comissão de manhã antes da escola sabatina disse para mim? Pastor, eu estava enganado. Pastor, eu estava enganado. Nós não temos esse problema que a gente pensa que tem. Eu não estou mais desanimado não, pastor. Eu estou animado em fazer a obra do Senhor, porque como essa família aí tem muitas que precisam de nós, a gente tem que sair da igreja e ajudar. Isso é evangelismo. Nós vamos fazer o evangelismo, pastor. Esqueça aquele negócio de a igreja está morta. Nós vamos nos ajudar, dar as mãos. E aquela igreja fez evangelismo, batizou e ajudou muitas famílias carentes naquele bairro. Sabe por quê, irmãos? Porque o melhor remédio para o desânimo, a serva do Senhor disse, é fé, oração e trabalho. O melhor remédio para o desânimo da igreja real, a igreja de hoje, para partir para a igreja ideal, é a igreja sair da arrogância e sair da sua pequenez, ou da sua pequenez, e avançar. Como disse o apóstolo Paulo, não que eu tenha alcançado, mas eu esqueço do que passou e vou daqui para frente, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a igreja. Agora, eu vou ler um texto bíblico mais com os irmãos, porque eu estou olhando aqui que o nosso tempo já está chegando ao final, se não já chegou, mas eu quero ler o último livro da Bíblia com você, um textozinho pequeno, no capítulo 3, que vai fazer a gente refletir. Apocalipse capítulo 3, que fala sobre a igreja hoje,
A igreja de hoje, do período do fim, que é a igreja real, mas Deus pede para que essa igreja real caminhe para o ideal, pelo poder do Senhor Jesus. Olha o que é que diz lá. Apocalipse capítulo 3. Bom, está marcado aqui. Você também vai poder ler. Eu só vou dizer o verso aí, para a Bia colocar. Apocalipse 3, vamos ler do verso... Eu destaquei aqui, irmãos. Verso 15. Apocalipse 3, verso 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Nem és frio, nem quente. Quem der fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente, nem és frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Aí no início do versículo 18 diz, e Jesus diz que está à porta e bate. Verso 20, eu estou à porta e bato. Isso quer dizer que ainda há esperança para a Laodiceia. Isso quer dizer, sabe o que, irmãos? Que ainda há esperança para a igreja de hoje. Porque a igreja hoje, nós como cristãos, muitos estamos vivendo parecendo que sabemos tudo e já estamos satisfeitos. A igreja de hoje, a igreja real, é a igreja que não é fria nem quente, é a igreja indiferente. A igreja de hoje, ela é a igreja, além de ser indiferente, é a igreja arrogante. Pastor, por que a igreja é arrogante? Eu não sou arrogante. Você tem que pensar o que é arrogância e saber primeiro. Arrogância é você pensar que já sabe tudo e não precisa aprender mais, porque já sabe, já aprendi. Não precisa crescer na fé, nem no conhecimento. Você sabe mais do que fulano, você é melhor. Essa é a igreja arrogante, é Laodiceia. Essa é Laodiceia. Indiferente, tem tudo, não precisa atender ninguém. Essa é Laodiceia, arrogante. Laodiceia é a igreja também distraída. E eu sempre digo assim, irmãos, uma distração pode custar destruição. Se você quiser depois ler em Lucas 13:33, eu não vou ler, mas você pode marcar, que fala sobre a distração que impede muita gente de se salvar. A igreja real hoje é a igreja que tem 3 características que precisam ser mudadas. E aí você tem que fazer uma análise se essas características estão em sua vida. É uma igreja indiferente, arrogante e é uma igreja distraída. Mas a igreja que Deus espera que nós sejamos é uma igreja que ama, que ajuda e que anuncia. Você faz parte de que igreja? A igreja que ama, que ajuda e que anuncia? Ou da igreja que é arrogante, indiferente e distraída? Mas antes de você julgar ou condenar a igreja, deixa eu ler aqui um texto e depois será exposto um outro texto na tela para a gente encerrar. Atos dos Apóstolos, página 12. Um texto conhecidíssimo de muitos, mas se você não conhece, anote aí para ler depois. Olha o que é que a profetisa de Deus, a escritora inspirada, falou há muitos anos atrás. Ela disse assim sobre a igreja de Deus, a igreja de hoje. Essa igreja que não é ainda ideal, mas a igreja que está caminhando, perseverando no caminho do Senhor para alcançar o ideal de Deus, que é a salvação no Senhor Jesus. É a igreja que ama, que ajuda e que anuncia o evangelho eterno. Olha o que é que a serva do Senhor diz. Atos dos Apóstolos, página 12. Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre que Deus concede em sentido especial sua suprema atenção. É o cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. A igreja é o objeto do cuidado de Deus, é um instrumento que Deus quer usar para modificar, transformar e salvar corações. Quem é a igreja sou eu, é você, somos nós.
Deus quer te usar. Deus quer usar a sua família. Deus quer usar você. Deus quer transformar você de igreja real para a igreja ideal. A igreja que ama, a igreja que ajuda, a igreja que anuncia porque vive o Evangelho. E eu quero fortalecer você e animar com o último texto que será exposto aqui também da serva do Senhor, escritora profética. Nós vamos colocar aí, eu vou pedir a Bia para colocar esse texto, para nós encerrarmos com ele. Com esse texto nós vamos fazer a nossa reflexão final, analisar como Deus é poderoso e como Ele tem interesse em nos salvar. Está no livro A Ciência do Bom Viver, página 182. Logo no início diz assim: coisa alguma é aparentemente mais desamparada e na realidade mais invencível do que a alma que sente o seu nada e confia inteiramente nos méritos do Salvador. Pela oração, pelo estudo de sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo, e Ele a segurará com a mão que nunca soltará. Se você se sente vazio de si mesmo e se enche do Salvador, eu quero dizer aos irmãos, Jesus Cristo nunca vai soltar da sua mão. Isso quer dizer que você, ainda fraco e defeituoso como a igreja hoje, você será vencedor segurando nas mãos poderosas do Onipotente. Você quer hoje, como igreja que parte para o ideal de Deus, segurar na mão onipotente do Deus Todo-Poderoso e dizer: Senhor, nunca mais eu soltarei da tua mão, porque eu quero a salvação para mim, para minha casa. Você quer dizer isso ao Senhor nesta manhã, neste momento? Levante sua mão como um símbolo de pegar nas mãos de Deus e vamos orar. Soberano Deus, que possamos pela tua graça, pelo teu poder, segurar firmes em tuas mãos, nos esvaziar do eu e nos esquecer do que ficou para trás e avançar para a salvação no Senhor Jesus, amando, ajudando as pessoas, testemunhando do Senhor e anunciando o teu Evangelho. Abençoa aqui cada amigo, cada ouvinte. E dá-nos essa decisão e confirma essa decisão em nosso coração e em nossa mente. Nós suplicamos pelo teu poder, pelo poder do teu Santo Espírito. E em nome do Senhor Jesus. Amém.